Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Abram as vossas Bíblias. Vamos para 1 Coríntios capítulo 2. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. 1 Coríntios capítulo 2. Todos acharam? Amém? Feche os seus olhos, curvem as vossas cabeças. Vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento nós nos colocamos diante do Senhor, Pai. Queremos já agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade de podermos estarmos dividindo com os nossos irmãos esse maná celestial, divino, santo, espiritual, que o Senhor implantou sobre os nossos corações, nos trazendo o afirmamento de Cristo, fundamento, a qual foi gerado vida dentro de nós, e aqui nós estamos para poder repartir do pão que nos alimentou, para repartir do cálice também que nos foi concedido, para estar compartilhando a mesma mesa, assentado contigo, com o nosso Mestre, o nosso Jesus Cristo. Nós bem sabemos, ó Pai, que o Senhor tem mesa de honra para aqueles que têm um coração voltado ao Senhor, que o Senhor jamais vai querer homens, mulheres, comendo de migalhas embaixo de mesa, trocando aquilo que é verdadeiro e eficaz por coisas passageiras, coisas enganosas. Então nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite, para dizer que o Senhor tem liberdade em nossas vidas, sobre a tua igreja, porque é tua. Aleluia, glória a Deus. Que o teu Espírito venha dar a direção na palavra, em tudo aquilo que é necessário ser colocado diante das vidas nessa noite. Eu louvo ao Senhor, agradeço e exalto, e diante, ó Pai, das regiões celestiais eu decreto e declaro que os teus anjos cerquem este lugar, que todo espírito imundo sejam lançados diante do abismo. Aleluia, meu Deus. Todos os espíritos que tentam se aproximar deste lugar, num raio de 500 metros, em nome de Jesus, distante daqui. É isso. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. A casa é tua, a igreja é tua, o povo é teu, a palavra é tua, eu sou teu, tudo é teu. Estamos aqui para cooperar para aquilo que vai agregar ao teu reino, Pai. O que já veio da nascente dos vossos corações, Pai, do vosso coração celestial. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Amém? 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 1, nós vamos fazer a leitura aqui. E vamos até onde Deus lhe der uma direção, que vai dizer assim, glória a Deus. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras, ou seja, não fui elevado de palavras de sabedoria, porque nada me propus, ou seja, nada me interessa saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande temor. Amém? Vamos até aqui. Versículo 3 ele vai dizer novamente: e eu estive convosco em o quê? Em fraqueza e temor e em grande tremor. A gente sabe que Paulo ele teve um encontro com Cristo. A Bíblia vai dizer que, salvo engano, em Atos capítulo 9, versículo 3, ele tem um encontro com Jesus. A Bíblia diz que ele cai prostrado, um arco de luz o cerca, ou seja, ele vê o que? Um arco de, olha aí, ó, indo a caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente cercou o que? Um resplendor de luz dos céus. Então ele viu algo, sim ou não? Sim ou não? E ele ouviu.
Ele ouviu Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que persegue a minha amada igreja? Veja que homens que tiveram intervenção da parte de Deus, homens que viram e ouviram, homens que tiveram intimidade, eles foram capazes de abrir mão de tudo para seguir Ele. A Bíblia fala de um homem chamado apóstolo João. Jesus se depara com ele na ilha de Patmos e diz: escreve tudo que ouve e tudo que vê. Preste atenção. Pessoas bem decididas com Deus não se apoia naquilo que se acha. Se apoia num fundamento, mediante a um testemunho, ou seja, a uma vida de intimidade com Cristo. O que garante você se tornar um servo de Deus é a vida de oração. Você pode pregar bonito, mas se você não tiver vida de oração, você prega no poder do homem. Você pode cantar bonito, mas se você não tiver uma vida de oração, você está cantando no poder do homem. Você pode ter uma oratória bonita, palavras bonitas, cultas, mas se não tiver uma vida de oração, você está se apoiando no entendimento dos homens. E o que Paulo está dizendo aqui dentro desse texto? Ele está dizendo, trazendo um testemunho para a igreja de Corinto, dizendo: eu não me apoio em sabedoria humana, eu não me apoio num conhecimento humano, eu não me apoio na circuncisão, não é sobre isso, aleluia. A circuncisão entrava por obras, não, agora eu me tornei a obra, porque foi circuncidada a presença do Eterno em mim, porque foi inserido a presença do Espírito de Deus a mim. Então Paulo, agora homem cheio do Espírito Santo, ele começa a ser movido pelo Espírito. O texto segue dizendo no versículo 4: e a minha palavra e a minha pregação não se consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana. Mas ele diz, mas em demonstração do Espírito e de... Ele está dizendo, eu não me apoio na minha ciência, eu sou movido por um conhecimento acima, sobrenatural, acima do normal. Ele está dizendo, isso me eleva a não me apoiar no meu intelecto humano, mas ter uma dependência no meu lugar de rendição. Paulo cai prostrado. Todo homem que se rende, todo homem que tem um encontro com Cristo, toda mulher que tem um encontro com Cristo, eles caem prostrado. A maior evidência de Paulo, ele segue dizendo aqui no versículo 3, no versículo 2. Ele não quer saber nada entre homens, de nada entre homens, senão do testemunho de Cristo, da qualificação daquilo que vai levar ele para uma eternidade. O que reflete a característica de homens e mulheres fundamentado, homens e mulheres que de fato tiveram um encontro com Cristo, é o quanto eles estão dispostos a padecer por amor a Cristo. Paulo sabia que a luta não seria fácil, ele era perseguidor, ele matava os cristãos, agora ele está jogando no time oposto, porém, existe alguém que está representando Saulo. Nós vamos ver que toda a carta que ele escreve, ele diz, Paulo, chamado de apóstolo de Jesus Cristo, eleito não pelos homens, mas por Deus Pai. E ele dizia, a paz seja convosco. Escuta, pessoas que não oram não carregam paz, então são paz vazia. Pessoas que não oram, que não jejuam, que não lê a palavra, que não se nutre daquilo que traz ao nosso espírito uma edificação, são pessoas vazias e cheias de ego de si mesmo. E a gente precisa entender que nos dias atuais o ego tem entrado dentro das igrejas. Hoje é poder de psicanálise,
não sei o quê, é psicólogo, é poder na alma. Hoje, sabe o que eles fazem? Eles tratam feridas na alma como, é ferida, é pecado, se arrependa. A palavra, o Espírito continua curando, libertando e salvando, continua transformando. Veja que um homem que era regado de doutrinas, tradições, matava, perseguia, quando ele teve um encontro na oportunidade de ouvir a palavra de Jesus, a Bíblia diz que ele se rende, ainda que caia cego. Mas veja que o Evangelho ele é incrível, ele é perdendo para se ganhar, não é verdade? Ele perde a visão, mas depois ele ganha o quê? Não só a restauração da visão física, mas a visão espiritual. 1 Coríntios 5, versículo 7 vai dizer: não andem segundo o visto humano, mas com os olhos da fé. É um cara que teve grandes experiências espirituais e ele traz à igreja o que é essa evidência. Ele está dizendo, você está sendo guiado por quê? Pelo quê? Quais são as motivações que te faz dizer que você é um servo? Porque você não se une com uma pessoa para ter um relacionamento, um status de relacionamento, se não houver o quê? Comunhão. E como você pode dizer que tem comunhão com Deus, que é filho, se não tem relacionamento? Não tem oração, não tem jejum, não tem renúncia. Tem que ter. No princípio de tudo, a Bíblia diz que o homem cai o quê? Olhando. Então, preste atenção, a íris, essa bolinha dos olhos do ser humano, são preta, de todo o ser humano. Você sabia disso? Por que essa visão ela é preta? Essa íris é preta? É a visão caída. É homens que andam segundo aquilo que enxerga. Paulo diz, eu não me apoio nas coisas que vejo, ou seja, nas coisas temporã, mas sim nas coisas atemporã. Nas coisas que fogem da óptica humana, do intelecto físico. Imagina a opressão que esse homem não passava, para carregar em teu corpo a marca do Evangelho, a expressão da imagem do Eterno. Porque é muito fácil nós colocarmos uma saia e dizer que é crente, mas e na hora que a chicotada tem que vir? Na hora que a bancada tem que vir? Hoje as pessoas querem combater Satanás com os frutos do Espírito, não é com os frutos do Espírito não, é com capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, espada do Espírito, cinto da verdade. Se combate Satanás não é com fruto do Espírito, é tomando as armas, indo para frente das guerras, das batalhas, perseverando. Aleluia. Tem pessoas que dizem, eu sou de Deus. Tá, você é de Deus, então vamos orar junto. Eu vou te conhecer pela oratória, porque a gente consegue discernir as pessoas, não pelos olhos da fé, porque a gente carrega o Espírito. Quando a semente é implantada dentro de nós, a Bíblia diz que o Espírito testifica com o Espírito de Deus. Então a gente já não olha para as pessoas segundo o que os nossos olhos captam, a gente já olha em dimensões mais profundas. Paulo ele diz, Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. Ele diz o quê? Já estou crucificado com Cristo, não vivo eu, mas o quê? Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé. Vivo pela fé. Eu acesso a Deus pela fé. A fé é um canal de acesso. Quanto mais eu oro, mais a fé aumenta, mais o canal abre. Aleluia. E ele segue dizendo, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele reconhece, ele tem essa consciência de que agora ele não pode mais se apoiar na tradição, no conhecimento, em toda a obra que foi construída desde a sua mocidade. Não, há algo novo que está sendo depositado no teu espírito, que está trazendo para ele experiências, tanto material quanto imaterial. Tem pessoas que vai passar a vida inteira sentado numa cadeira, sendo ouvinte. Mas tem pessoas que vão tomar as armas espirituais
e vão entrar em uma vida de oração, de clamor, de jejum, de renúncia, de leitura bíblica? Se Deus dissesse para você aqui agora, larga tudo e me segue, como disse para Saulo, será que você teria fé suficiente para fazer isso? Será que você teria fé suficiente como Abraão, larga tudo, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar? Nem ele sabia para onde ele ia, mas ele estava sendo guiado pela fé. E vai para um lugar que eu lhe mostrarei. Será que nós temos uma fé ao ponto de nós estimularmos, movimentarmos o mundo espiritual em favor do próprio céu? Porque as pessoas entram dentro da igreja para serem servidas. Elas entram para buscar solução para os seus problemas. Escuta, a tua mentalidade caída te fez adquirir problema. Aí você entra querendo solução. Só usar Deus. Ele disse que nós não devemos ter uma mente conformada com este mundo, esse padrão, essa cultura maligna que está aí fora. Mas ter uma mente renovada nele. Os pensamentos dele. Olhar para as coisas que são de cima, Colossenses 3. Pensar nas coisas que são de cima. Ele disse que nós temos que ter um coração segundo dele, pois Davi tinha um coração segundo o de Deus. Mas ninguém quer se tornar segundo o coração de Deus, porque lhe custa tempo, fé, perseverança e paciência. As pessoas já entram e querem ser servidas. Não, eu quero uma solução, estou com um problema. Deus, pela misericórdia, Ele faz. Mas de que adianta você ser servido na terra e ser descartado no juízo? Será que isso de fato não vai ser um ganho aqui e perca para uma eternidade lá? Com certeza. Então é melhor perder no cronológico e obter vitória para a eternidade do que obter vitória aqui e perder lá. Eu não estou dizendo que Deus ele não faz, Deus não move, não, Ele continua fazendo. Até mesmo sendo ingratos, mesmo nós sendo ingratos, a misericórdia dEle se estende nas nossas direções e gera a nós oportunidade. Você vê o homem, olha para o fruto, Satanás diz, é bom, come, vai lhe dar entendimento. Ele olha com os olhos da carne. Ele tinha um corpo, mas ele era o quê? Uma dicotomia, ele tinha um espírito ligado a Deus, juntamente com a tua alma. E Deus diz, não toca. Por que Deus dizia para ele não tocar? Porque eles eram dependentes de Deus para comer, para vestir. Mas a íris, hoje a íris do homem é preta, por quê? Porque os olhos caídos. Ele viu, cobiçou, comeu, caiu. E agora perdeu a dependência em Deus. Ou seja, ele basicamente ignorou a vida no espírito para se tornar consciente e fazer a sua própria escolha. O homem hoje, ele tem consciência da verdade e da mentira. Por quê? Porque tocou no que não devia. Mas existe aqueles que abrem mão do que pode, do que até é lícito, em favor de uma dependência para uma eternidade. E são esses que visam, não só visam, mas prova da visitação do cair da tarde no jardim do teu quarto, no jardim do monte. Eu não sei aonde você ora, eu estou falando para crente que ora. Aonde Deus te visita lá. Sabe por quê? Você tem ignorado a lei do primeiro Adão e tem abraçado a segunda lei, que é a segunda lei do Espírito. É a lei de Jesus. Aleluia. Então, hoje o homem, ele olha e acha que porque uma igreja cheia, lotada, que Deus está envolvido. Dentro do ocultismo, tem milhares de pessoas. Existem QGs dentro de ocultismo que reúne 3.000 pessoas servindo os demônios. Eles entram 6 da tarde e saem no outro dia 5, 6 da manhã, é 12 horas. O ritmo profundo, bebendo sangue de humano, sangue de animal, ritual profundo para buscar o quê? A autoridade. Por que eles buscam autoridade? Porque eles têm poder. Mas a autoridade suprema é Cristo.
Então, quando eles se levantam lá contra a vida de um, está igual a Elias. É 400 querem fazer fogo cair do céu. Só um orou e o fogo desceu. Sabe por quê, querido? Quem vive uma vida de posicionamento não adquire só poder, mas a autoridade do céu. Ora, o céu rasga, se abre e Deus fala: esse é meu filho, toma fogo. Aleluia. Então, por isso que muitas coisas ainda não aconteceram nos dias atuais. Por quê? Porque a oração de justo, pessoas posicionadas ainda, tem adiado a ira de Deus. As pessoas estão brincando, elas estão tratando as suas emoções, brincando com as suas emoções, e estão caminhando a um abismo de alma para uma eternidade. Elas não conseguem enxergar, porque Paulo descreve em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4, os deuses desse século cegou o entendimento, ou seja, tocou sobre a memória, sobre a visão, arrancou a visão espiritual. Está caminhando, está achando que está tirando vantagem, desfrutando de uma vida, mas está construindo um legado de morte. Porque não se apoia, porque se apoia na própria sabedoria, na sua própria consciência. O homem come, perde a dependência, cai agora na sua própria consciência. E Deus diz: agora você vai plantar, vai comer do seu suor, vai discernir o que é bom e o que é ruim. Ou seja, você tem a oportunidade de escolha. Então essa geração nos dias atuais é uma geração que está cega. Elas ignoram a lei do Espírito. A lei do Espírito exige tudo de você. Exige tudo, até o que é lícito. Porque, querido, para nós mantermos posicionado num campo chamado salvação, não é só fugir do pecado, é obedecer a palavra dele. A Bíblia diz que a desobediência, a rebelião é pior do que pecado de feitiçaria. Você sabia disso? Pastor, então é só largar o cigarro, a bebida, a prostituição? Vai muito mais além disso, servir a Deus. O problema é que hoje é assim. Ensina as pessoas que elas vêm, elas pagam para receber a bênção. Elas são supridas na terra, desconhecidas do céu. E quando chegar o dia do juízo, o trono branco, Satanás diz: esse é meu. As conquistas que eles queriam é o poder da terra, ignorando a autoridade da ressurreição de Cristo. Aqueles que reconhecem quem Cristo é, entende de preço e de valor, sabem o quanto foi dolorido para Ele derramar aquele sangue na cruz, em favor da minha e da tua vida, para nos lavar, remer e purificar. Estão ignorando, estão abrindo mão. Paulo ele está dizendo no versículo 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens. Você diz: eu tenho fé em Deus, mas se você diz que tem fé em Deus, então me revela o quanto você conhece dele, porque ele se apresenta em oração. Se você diz conhecer, eu conheço, pela vida que eu levo. Então vai bater as características, porque o Espírito é o mesmo. Aleluia. Porque é muito fácil dizer que conhece alguém sem ter aliança. Quanta gente diz aí: eu conheço o pastor Danilo, e eu olho, nunca nem vi. Só se me conhece em oração, né? A gente se topou aí nas regiões celestiais em oração. Aleluia. Sabe por quê, querido? Nós temos uma imagem na terra. Olha isso. Tomara que o ser humano não escandalize, mas nós temos uma imagem celestial. Você sabia disso? O que você é lá, você reflete aqui. Ué, Paulo ele vai dizer que nós estamos ressuscitados com quem? Com Cristo. E estamos juntamente com Cristo à destra de quem? De Deus Pai. Ué, como nós estamos lá e aqui ao mesmo tempo? Na dimensão do Espírito, na rendição da santidade. A santidade vai exigir de você, muitas das vezes até abrir mão da tua própria família. A santidade muitas das vezes vai te levar para o deserto temporário, porque a tua alma, quando ela está cativa de si mesmo, ela te faz ficar aprisionado dentro do deserto.
Mas quando você entra para uma liberdade de cruz, você passa pelo deserto para que a tua fé seja provada no fogo, seja edificada e você viva intervenções extraordinárias da parte do Senhor. E as pessoas não estão visando mais isso. Por quê? Porque ele custa tudo. E hoje a tecnologia está sendo implantada na mente de pessoas, cauterizando e roubando a elas o tempo de comunhão. O tempo de comunhão. É tudo que nós temos. Quanto tempo você tem tirado para falar com Ele, para orar, para você ler a palavra, para você jejuar? Quanto tempo? Eu não estou aqui para desmerecer você, mas para te ofender na carne, para trazer a edificação no teu espírito. Para que o novo de Deus nasça em você, para que você viva e desfrute daquilo que nós vivenciamos. Paulo está dizendo, eu não prego, não me apoio na sabedoria do homem, eu não sigo a eloquência, aleluia, de homens, palavras de homens, persuasão de homens, eu não sigo o sermão de homens, eu não sigo o sistema, eu sigo a dependência, eu sigo a Cristo, eu sigo uma vida de renúncia. Estão trocando agora a santidade por status. Estão trocando agora Cristo por públicos. Tem muita gente buscando agradar a homens, ignorando a lei de Cristo, a existência de quem Ele é. O problema é que esse evangelho raso que muitos se aprisionam no teu próprio conhecimento, aleluia, acha que tudo que a Bíblia nos traz como estágios de provação, ou seja, circunstâncias, elas não vão de encontro com a gente para provar a nossa fé. Se o justo vive pela fé, há provações constantes, eu passo por isso. Muitas provações que eu já passei sem entender, mas eu estava simplesmente crendo que Cristo iria me ajudar em todas elas. A minha fé estava sendo provada a um título de perseverança para ver o quanto eu estava disponível em favor do reino, para que o reino fosse apresentado a mim. Muitos querem conhecer o reino, mas não quer desconhecer de si mesmo, não quer se esvaziar de si mesmo, não quer ser moldado por uma mão perfeita, cujos teus pensamentos, cuja tua obra traz a nós um descanso que o mundo não pode oferecer. Esse é o problema dos dias atuais. Causa um conflito muito grande hoje, nos dias atuais, na mente de pessoas, principalmente daqueles que desconhecem a revelação. Você pode conhecer na letra, mas uma coisa que é inviolável, o próprio Cristo nos trouxe isso na prática, é: separe tempo para orar. Se você não tiver no mínimo 1 hora de oração, a sua vida, a sua fé está comprometida. O próprio Jesus disse: vocês não podem vigiar comigo 1 hora. O próprio Jesus estava trazendo limites, dizendo: olha, 1 hora no mínimo, passe na minha presença para que eu revele o meu desejo, a minha vontade sobre a tua vida. Então as pessoas hoje, elas desconhecem dos planos que Deus tem na própria vida, elas se perdem na própria mentalidade, estão aprisionadas naquilo que acha que é bom a seu respeito e desconhece o que é bom a respeito do coração do Senhor. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Quando você ora, quando você santifica, Deus revela o coração dele a você, Ele revela a obra dele na sua vida. E quando Ele começar a revelar a obra dele na sua vida, Ele será revelado através da sua vida na terra. Quando os olhos, Efésios capítulo 1, versículo 18, quando os olhos do entendimento são abertos, ou seja, quando os olhos do coração, eles são escancarados através da fé, isso faz com que o homem, ele ande em caminhos luminosos, a luz de Deus assenta sobre o homem. A glória de Deus assenta sobre os homens. Aleluia. Ele diz: tendo iluminado os vossos olhos do vosso entendimento. Há um entendimento no espírito, há um entendimento na alma. O entendimento da alma leva o homem à ciência, à criação, à multiplicação. Mas à distância de Deus,
Mas os olhos do Espírito não, faz você ignorar tudo por um bem supremo, um bem maior. Olha só, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, ou seja, da revelação da vontade de Deus sobre a tua vida. Como a vocação do que lhe foi concedido será revelado se não tiver lugar de intimidade, para enxergar quem é Deus, a vontade dEle, e reconhecer a voz e os conselhos que Ele tem para você. Ele diz, as quais as riquezas da sua glória e herança no santo. Essa glória é para ser revelada aqui. Essa glória é para ser manifestada aqui, nessa terra. É para ser provada aqui. Quando Deus coloca Cristo como resgate por mim e por você, Ele está trazendo a oportunidade de estender agora o teu reino do céu sobre a terra. Ele está trazendo a oportunidade, seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. Isaías 44, a Bíblia vai dizer, Isaías 43, 44. Deus, Ele não só chama Jacó, mas 44, molda ele, versículo 1, molda ele, olha só, agora pois, ouve Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem versículo 2, assim diz o Senhor, que te criou e te for desde o ventre. Tem pessoas que nasceram no ventre de Deus, aleluia, você sabia disso? Deus tem olhos, Deus tem ouvidos, Deus tem sentimento. As pessoas desconhecem disso. Se eu não me engano, Zacarias capítulo 12, versículo 7 vai dizer que nós fomos gerados no ventre de Deus. Aleluia. Salvo engano, é Zacarias capítulo 12, versículo 7. Não tenho certeza se é esse texto, mas o Senhor me faz recordar. Existem pessoas que nasceram, foram geradas no ventre de Deus. Deus nos elege para nós estarmos nele, e Ele nos elegeu antes da fundação. Ele vai dizer isso em Efésios no capítulo 1, Ele nos elegeu, se eu não me engano, versículo 3, antes da fundação deste mundo, Ele nos separou para um status de quê? Servo. Como também vos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos, Ele diz, sede santo como eu sou. Sem santidade nós não veremos a glória dele. Tem muita gente que quer viver milagre, mas não quer viver renúncia. Milagre não salva. O que salva? Arrependimento, renúncia. E as obras falam a respeito do seu status de fé, para que fossem santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Como se ama a Deus, tendo relacionamento. Você não ama o teu marido, porque você se relaciona com ele. Tu não ama a tua esposa, porque tu se relaciona com ela. Tu não ama teus pais, porque tu relaciona com ele. Tu ama alguém sem se relacionar. Amor é uma aliança. E para que o amor ele seja sustentado, tem que haver comunhão, relacionamento, santidade, porque Ele é santo. Ele não se mistura com impurezas. Ele diz, o que separa o homem dele são as transgressões, ou seja, ele diz, a responsabilidade do distanciamento entre o homem e a mim são as ações deles mesmos. Deus continua posicionado com seu status de misericórdia, estendendo as vossas mãos em favor da minha e da tua vida constantemente. E até quando nós vamos viver uma vida ignorando isso? Até quando? Achando que nós estamos vivendo o último estágio de vida, que quando nós fecharmos os olhos acabou tudo. Você acha mesmo? Você já parou para pensar por que muitas pessoas abriram mão de vivenciar coisas incríveis, como um dia eu passei por isso, para estar aos pés do Senhor? Sabe por quê? Ele diz, você morre para viver, morre para si mesmo. Você perde para ganhar. Ele não está dizendo que você simplesmente vai perder um espaço aqui nessa terra, não. Ele diz, por um tempo você perde, mas Deus nunca deixa um lugar vazio. Ele sempre traz a perda como um ensino,
Para quê? Para a prova da nossa fé. Para a expansão da nossa fé. O justo andar é exercitar pela fé. E na medida que ele exercita o músculo da fé, a fé, ela infla, ela cresce. E dependendo do grau de fé que você tem, mediante a comunhão e a busca que você aplica, o quanto você está disposto a lançar-se no altar do Senhor e se tornar um altar com Ele, um só espírito unânime com Ele. Aleluia. E isso vai trazer a glória de Deus, não só sobre a tua vida, para que o mundo veja e seja agora alcançado através da tua vida. Mas Deus vai fazer também para a tua família, para a tua casa, para a tua geração, para os teus. Ele diz no versículo 6 aqui, em 1 Coríntios 2, todavia falamos de sabedoria entre os perfeitos. Todavia falamos de sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, que se destrói. Ele está dizendo, a sabedoria do homem é esterco. A Bíblia diz que Salomão, com toda a tua glória, não se vestiu tão perfeito como os lírios do campo, tendo o quê? Recurso e sabedoria. Então, preste atenção, existe um lugar reservado, existe um projeto de Deus que precisa ser revelado na medida da sua rendição. Seria muito fácil se Deus ele viesse aqui agora e sou Deus, vou abrir na tela aqui o reino para vocês, escolham. Seria muito fácil você dizer, não, eu quero, porque eu já estou vendo, eu quero. Mas você tem a fé para você cresça em ver. Porque a Bíblia diz, bem-aventurados que não viram, mas creram, porque muitos que viram não creram. De que adianta Judas ver e não crer? Então é melhor que você não veja, mas creia e permaneça. Assim você não compromete a tua vida com Ele, não é comigo não. Eu não tenho parceria com você não. Não estou chamando você para ficar aqui alinhado comigo não. Não. Eu não tenho apego com o homem. Eu estou apegado com Cristo. Paulo está dizendo, eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande temor. E quem me socorreu no momento das minhas fraquezas? Jesus. Quem socorreu Paulo no momento das fraquezas dele? Jesus. A todo instante Jesus foi o apoio, Jesus foi o alicerce na vida de Paulo. Se tornar dependente de Deus, dependente de Cristo, é viver uma vida de submissão à vontade dEle, e o temor que nós temos com Ele, revela o comprometimento que nós temos diariamente. Está fugindo da aparência do mal? Está obedecendo os líderes? Está carregando o amor no teu coração? Está faltando tudo isso? É sinal que a tua fé ainda não está boa. Está ali faltando oração. Está ali faltando mais jejum. Se tranca no quarto e diz, Deus, eu só saio daqui quando não houver mais rancor, ira, cólera no meu coração, raiva. Se tranque no quarto e fala para Ele, eu só saio daqui quando o Senhor tirar tudo isso de mim e me limpar. Me limpa. Não quero ser escravo da minha alma. Eu quero ser dependente do Espírito do Senhor. Aleluia. Paulo ele segue dizendo, no versículo 7, mas falamos da sabedoria de Deus oculta em mistérios. Mas falamos de sabedoria oculta, ou seja, desconhecida, de uma humanidade coletiva com a mentalidade reduzida. Porque o que é oculto só é revelado com as mentes de cima e não quem pensa com a mente aqui de baixo. Às vezes você vai olhar e vai falar assim, ixi, esse cara é doido. Sou louco desde quando eu vi Jesus, igual Paulo. Sou doido mesmo por Jesus e vou dizer para você, o que tiver que fazer por Ele, eu vou fazer. Sabe por quê? Porque já não vive mais eu, mas há uma vontade revelada dentro de mim, então não seja feita a minha, mas a vontade dEle. Se eu optasse em vivenciar numa condição
a qual foi me apresentada, seria outra história. Eu seria só mais um na humanidade. Mas eu quero continuar sendo a diferença. Eu não busco copiar homens. Eu busco ter identidade própria de filho. Porque eu encontrei um pai. Enquanto hoje, em muitos lugares, sabe o que eles fazem? Psicanálise, psicologia. Eles querem tratar pecado, sabe com o quê? Com ferida na alma. Ah, não, vem cá. Escuta, é falta de perdão? Perdoa que o Espírito Santo entra. Estão tentando tirar o poder da palavra. Continua curando, libertando, salvando, transformando. Basta se arrepender. Está faltando posicionamento. Porque lhe falta muito temor. As pessoas não sabem alimentar um temor. E muito menos sustentar uma fé que diz ter. Uma fé mentirosa. Paulo olha para Timóteo e diz: você não tem uma fé fingida. Você tem uma fé genuína, Timóteo. Por quê? Porque há existência de fé fingida. Homem que se apoia em si mesmo. Jeremias 17:9 vai dizer: o homem que acredita na tua própria mente, no teu próprio coração, se torna figura de engano. Aí, enganoso é o coração do homem. Mais que todas as coisas. Mais. Eu disse mais que tudo. Tudo. E todas as coisas. E é perverso. O entendimento do homem. O próprio Deus diz: ao passar do tempo o temor diminui. O esfriamento do amor, do temor, diminui junto. Então a iniquidade irá se estender. Aleluia. Agora, para aqueles que vivem uma vida de rendição, de confiança, o próprio Jesus, ele entra sem abrir a porta, como fez com os discípulos. Só me engano, em João 20:22. A Bíblia diz que os discípulos estavam lá, atônitos com toda a crucificação. E a Bíblia diz que Jesus, ele entra, olha para eles e diz: a paz seja convosco. Lugar de intimidade é lugar de revelação da presença do Pai. Lugar de sacrifício, onde ele diz, Mateus 6,6, entra para o teu quarto, fecha a porta que o teu Pai te vê. Ele não está dizendo que ele ouve as palavras que você fala. Quem você é está no coração. Romanos 5,5 vai dizer: não há confusão mediante a escolha de Deus. O Espírito de Deus, ele repousa sobre o nosso coração, transcendendo o quê? Rompendo a mentira e edificando a verdade. Então tem muitas pessoas que estão presas dentro de si mesmas. Tem muitas pessoas que estão abrindo mão de galardão para viverem sentadas, ao invés de se tornar um instrumento nas mãos do Senhor. Você sacrifica para adquirir um bem através do seu trabalho. Você se sacrifica para ir atrás de um namorado, de uma namorada. Você se sacrifica para aquilo que há interesse residido no teu coração. E quando se trata de alguém que está acima de tudo e todas as coisas, será que a tua atitude fala ao mesmo respeito? Eu disse: se eu tiver que te constranger na carne, é para edificar a tua vida no Espírito. Porque o que Deus, ele busca é verdadeiro. Está escasso, Gabriela. Deus busca, ele está escavando. O Espírito paira sobre a terra como pairou sobre as águas lá em Gênesis, buscando alguém que possa entronizar a presença do Eterno e atrair o sentimento do céu dentro do coração do homem, como diz Filipenses 2,5. Para que o quê? A manifestação de Deus traga aos homens a existência dele diante dos próprios olhos.
Porque tem gente que só crê se tiver revelação. É assim ou não é? Aleluia. Escuta. Será que de fato você está disposto ou disposta a entregar o seu tudo em favor dele? Eu não estou falando de entrega para conquista aqui, mas para conquista lá. Num território cujo próprio Deus elegeu, antes da fundação da terra, os seus de lá para cá. Aqui é uma oportunidade que nós temos enquanto respiramos. Para quê? Para trazer, por intermédio do batismo. O batismo é o exercício da prática mediante a fé. Mediante a vida que nós levamos, o estilo de vida e o que nós carregamos no coração, nós trazemos à existência o Senhor que nós servimos. Porque quando o seu coração se rende aos prazeres da carne, você tem um Senhor aqui nessa carne. Mas quando o teu coração se rende a um Deus que está acima de tudo e todas as coisas, aí a conversa é diferente. Você tem um pai. Você tem um pai. E um pai que nele tudo você pode. Tudo você fará. Aleluia. Veja, o próprio Deus diz a Jacó que te criou, que te formou. Criatura é o que nasce, o que é formado é o que se rende. Será que nós estamos aptos a nos render para entender qual é o propósito que Ele tem reservado para nós? Se as coisas estão boas, eu estou na igreja. Se está ruim, se as coisas estão boas, eu estou na igreja. Está ruim, quer dizer, eu vou inverter, né? Se as coisas estão ruins, eu estou na igreja. Está bom, esquece Deus. Vamos para o Telecine, vamos para o Netflix. Pode ver, as pessoas vêm, assistem um culto, recebem uma palavra, chegam em casa, ligam a televisão, puf, esqueceu toda a palavra. Veja o quanto o entretenimento tem roubado o alimento do espírito do coração de pessoas. As pessoas estão perdendo tudo por muito pouco, e elas não estão vendo, porque o coletivo, a cultura, o todo mundo faz não tem nada a ver. É sinal de que você está indo na influência daquilo que o mundo está perseverando. Porque não causa dor, ao contrário, causa sensação de prazer. E que prazer você vai sentir em Cristo? Você vai sentir prazer na dor? Aí muitos vão dizer, existe prazer na dor? Existe, já passei por isso. Prazer no sofrimento? Existe prazer no sofrimento? Sim, porque ele diz, lá em Eclesiastes 3, há um tempo determinado sobre todas as coisas. Quem vive de fé, perseverança e amor, se apoia no tempo de Deus e não no seu próprio tempo. Então nós olhamos e nós sabemos que é só uma fase, que tudo passa. E ele diz, quando vier o tempo mau, se alegre, porque é aí que você está sendo aperfeiçoado. Aleluia. O quanto você está disposto a abrir mão de si mesmo para conhecer mais dele e ter o propósito dele revelado em você? Eu já disse isso. Uma coisa é o homem ter as obras, outra coisa é você se tornar as obras. Uma coisa é você impressionar homens com seu conhecimento, a sua faculdade, o seu intelecto. Outra coisa é você se apoiar naquilo que é simples, que não tem evidência, mas carrega uma autoridade, um poder de transformar a vida de pessoas. Eu não quero aquilo que vai simplesmente iludir o ser humano. Ele vai, fica bom uma semana, depois retorna. Não. Eu quero que você receba aquilo que te traz paz, mesmo em meio às lutas. Está em luta, mas está sentindo a paz porque Cristo está em você. Agora o homem não, eles desenvolvem práticas ocultistas dentro de igrejas, implementam em mente de pessoas,
para sentir uma paz falsa, que não é de Cristo, um evangelho anátema, maldito, que o próprio Deus condenou. Porque o povo anda cego. Existe uma doutrina implantada na terra, que leva homens a adquirirem poder. Hoje o status é: você pode, você consegue, você vai. Escuta, sem Cristo, você não é nada. Se Jesus não estiver na frente das nossas vidas, nós somos sepulcros caiados, nós somos esterco, nós somos pessoas que têm olhos, mas não enxergam com o coração, têm ouvidos, mas não ouvem com o coração, tem boca, mas não fala com o coração, porque o coração é onde o Espírito Santo repousa, onde traz a identidade de quem você é de fato. E na tua oratória, Deus não te conhece pelo que tu fala, mas Ele olha para o teu coração. Você pode falar aqui bonito para Jesus, Ele conhece o que está no seu coração. O homem engana a si mesmo, mas não engana Ele. Coisa linda, Jesus. Ele diz no versículo 9: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram o coração do homem, são as que Deus, o quê? Existe algo reservado aí para pessoas que amam a Deus. Você quer conhecer isso? Está disposto a abrir mão de tudo por Ele? Tem que ser ousado. Fé exige ousadia. Se não tiver, nem pula. Senão tu não aguenta. Senão tu vai querer sair correndo. Eu já logo falo, sabe por quê? Porque vão falar igual Moisés. Se eu soubesse que a carga era pesada desse jeito, não tinha nem entrado, velho. Me mata aí, vai. Aí Deus olha: calma, Moisés, calma, toma 70 para te ajudar. Elias, a mesma coisa. O cara enfrenta 400 e lá, profeta de Baal. Uma mulher vem, solta um verbo, palavras, desconstrói o homem fica na caverna. Aleluia. Mas Deus sempre Ele envia recursos divinos. Deus sempre intervém, Ele sempre traz visitação. É tão bom quando você ouve a voz do Espírito Santo, a voz de Deus falando com você. Quando eu ouço a voz do Senhor, eu não tenho nem vontade de abrir os olhos. A minha vontade é de permanecer com os olhos fechados. A voz, quando Ele brada dentro do nosso ser, constrange toda a nossa estrutura humana e nos faz reconhecer o quanto nós somos pecadores. Quanto mais nós lemos as Escrituras, mais nós nos constrangemos, porque nós vemos o quanto errante nós somos. E mesmo buscando acertar, o bem que quero fazer não faço, Paulo diz. Até nele tropeça. Agora imagina você ignorando alguém que separou um projeto para a tua vida. Alguém que tem algo para trazer a existência daquilo que não é reconhecido humanamente falando, está oculto e reservado para a tua vida. Ele vai dizer, Deuteronômio 29, as coisas ocultas pertencem a Ele, ou seja, esse tesouro está reservado com Ele, mas as reveladas ao homem. Ele vai dizer em Mateus, salvo engano, 22:29, ele vai dizer: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Acho que é isso mesmo. É isso mesmo, olha aí, ó. A pessoa erra por não conhecer. Eu não falo de conhecer no ouvir, mas de se relacionar. A gente precisa se relacionar com Deus. Não estou vendo, mas estou aqui. Está os pratos, está as ofertas, está tudo que Satanás ele impõe diante do homem como prato para cair, para romper um laço de afetivo entre o homem e Deus. Mas quando nós andamos com os olhos da fé, nós identificamos isso de longe. Nós olhamos e falamos: peraí, é Satanás que está por trás disso. A Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, não é contra homens, é contra a potestade, hostes malignas, cujo ele pega homens e mulheres para criar ataques terceirizados, para de uma certa forma trazer uma injustiça na terra, para falarem mal ao teu respeito,
para tentar tocar na integridade que Deus construiu em você. Satanás tentou tocar na integridade de Jesus, ele dizia: curva diante de mim que eu te darei poder. Não, só vou me curvar diante do meu Pai. Ele dizia meu Pai porque ele o conhecia. Ele não trocou o seu lugar de autoridade por poder. Ele se manteve obediente e submisso à palavra do Senhor. Ele diz: faça as pedras virarem pães, pois eu vejo que você tem necessidade de comer. Ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas do Espírito, da palavra de Deus em mim. A palavra de Deus é Espírito e vida. Quando ela repousa sobre o teu coração, quando ela vem num pacote completo com o Espírito Santo, você tem descanso, aonde há tribulação, aonde há luta, aonde há calúnia, aonde há levante. Só que Deus, ele diz: Abraão, não se preocupe. Os que te abençoar, eu abençoo. Os que te amaldiçoar, assista. Não é nem você que precisa amaldiçoar, eu me encarrego de amaldiçoar, o próprio Deus. A gente precisa tomar muito cuidado, irmãos. Por isso que eu não cito o nome de pessoas. Quando eu falo igrejas, eu não dou nome. Não toquem pessoas. A gente sabe que o engano está espalhado nos dias atuais. As pessoas estão buscando ser confortadas e não confrontadas mais. Estão anulando o poder das Escrituras, tirando o confronto para algo que satisfaz, tirando só o que lhe convém e o que não convém. Deixa de lado, não fala não, senão as cadeiras vão ficar vazias. Problema de homens que se preocupam com volume, ao invés de construir discípulos. Se preocupa com números e status, e não com a caravana que vai subir glorificando e santificando o nome do Senhor. Por isso não pregam mais santidade, não pregam mais arrependimento, não pregam mais a volta de Cristo, como se você fosse eterno aqui, como se você fosse dependente, plantado dessa terra. A gente é dependente dele, a gente precisa dele. Versículo 10 de 1 Coríntios capítulo 2 vai dizer: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda nas profundezas de Deus. Só o Espírito Santo acessa feridas na alma. Pode procurar psicólogo, não resolve. Pode procurar terapia, você vai fazer um pacto com a terapia, uma aliança com a terapia, você vai criar um carnê com a terapia, mas alinha uma vida de oração. Uma vez com o coração rendido em arrependimento, as suas enfermidades são saradas, são curadas por Jesus. Agora você só vai sustentar uma vida de oração. Você não vai pagar para ser feliz. Você vai orar para trazer a vida para dentro de você e manter a felicidade dentro de você. O problema é que há uma felicidade que a gente consegue atrair do céu para dentro de nós. Uma alegria que é desconhecida aqui na terra. Por isso que é ignorada por muitos. Mas uma vez acessada, você olha para as coisas da terra, tudo isso se torna inútil. Por quê? Porque há uma rendição. Lhe foi revelado coisas ocultas. Jeremias clama a mim e responder-te-eis e anunciar-te-eis coisas grandes e ocultas que não sabes. Olha o que o versículo 11 vai dizer aqui, em 1 Coríntios capítulo 2. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito. Você só vai entender do que eu falo se você carregar o que eu carrego. Se você não carregar o que eu carrego, você vai me chamar de louco. Mas um louco com a consciência revelada em Deus. A
apresentada pelo Espírito sobre o pecado, a justiça e o juízo vindouro. Então eu escolhi permanecer nesse lugar, porque a escolha de fé não é única, é todos os dias. Todos os dias. Escolha de fé todos os dias. Arrependei-vos para receber o dom do... Quantas vezes você peca por dia? Quantas vezes você se arrepende para receber ele de volta? Todo dia você peca. Todo dia você afasta. 1 Tessalonicenses 5, 19. Não extingais o Espírito Santo. Não afaste. As suas ações, as suas atitudes têm poder de afastar a presença. Por isso que tem pessoas que são loucas por Cristo, que fazem loucuras por Cristo. Sobe monte, vira noites sem dormir, dorme de joelho. Se tiver que dormir de cabeça para baixo, dorme também. Aleluia, é ou não é? Abre mão das amizades, abre mão de pessoas, abre mão de, muitas das vezes, até família. Quantas vezes deixei de lazer com minha família para estar na presença, em obediência. Sabe por quê? Eu entendi que o Evangelho, ele requer tudo. Ele diz que se você amar mais família do que ele, tu não é digno. Você ainda diz que serve. Leia, que você vai ver que se você não lê, nem olha. Por isso que é importante nós lermos, buscarmos o conhecimento e ter a revelação aonde o conhecimento nos coloca. O conhecimento te coloca no lugar de intimidade. E quando você perseverar no lugar de intimidade, a revelação de quem Ele é. A palavra começa a criar vida. Você vê a palavra criando vida. Você vê a existência. Aí a palavra fala que o cego é curado. O cego é curado. E ele pode ser curado através da sua vida. O coxo anda. E ele pode andar através da sua vida. Da vida que você sustenta na presença dele. Isso não se compra, isso se conquista. Hoje estão comprando unções, poder, mas não tem nada de autoridade, porque é desconhecido o céu. O céu só conhece quem é autoridade. Por quê? Porque a autorização vem do alto e fala: esse é meu filho. Esse nem os anjos separa, nem a potestade, nem por vir, nada pode separar esse, porque a aliança dele comigo é um amor genuíno. Aí Deus olha e fala: Satanás, esse aí tem limite, você nem toca, viu? Igual Jó, é íntegro e fiel. Não, tu dá as coisas para ele, por isso que toca tudo, só não toca na alma. Por quê? Porque na alma está a vida para o corpo, mas no espírito está a obediência, cuja é a revelação de quem você conhece. Quando nós conhecemos a Deus, o temor, ele toma conta da gente. A gente tem medo em tudo. Não medo ao ponto de ficar espantado, não. É um medo sadio ao ponto de ter um temor de: Senhor, eu não posso errar na escolha. É essa a palavra que o Senhor quer que eu falo? É. Glória a Deus, Pai. Eu não quero falar de mim, mas eu quero falar segundo o que o Senhor deseja falar à tua noiva. Escuta, se tem uma noiva que espera um noivo, tem que ter uma aliança para isso. Ninguém vai à boda sem relacionamento. Ninguém vai à boda sem comunicação. Ninguém vai à boda sem a chama do amor. Eu não estou pregando aqui falando de mim. Não estou pregando nada a meu respeito. Eu estou pregando o que eu vivo e cultivo de lá de cima. E o próprio Deus permitiu isso para transparecer à humanidade aquilo que é desconhecido. Eu creio que tem pessoas que, se foi 1 hora de palavra, pegou as 1 hora, né? Mas teve gente que só pegou 2 minutos. Não soube aproveitar. Teve corações que foi como um aspirador, sugou. Meu Deus, Pai, eu quero mais do Senhor. Mas teve pessoas que entrou de um lado e saiu do outro. Só revela a falta de temor. Isso coloca a tua salvação em risco. Sabe? Quem tem ouvido, ouça. O apóstolo João escreveu isso.
Escreveu dizendo tudo o que Jesus falou para ele, ó, escreva o que você vê e o que você ouve. Como homens ouviram a voz de Jesus, como homens viram, tiveram visão, que Jesus trouxe a eles, em espírito. Em espírito. Quem se relaciona com Jesus, ele busca verdadeiros adoradores, que o adora em espírito e em verdade. Há uma revelação mais profunda de quem Ele é. Ele quer se deixar ser achado a níveis mais profundos através do seu lugar de santidade, da sua posição de santidade. Escuta, você pode conhecer o perfil de uma pessoa no currículo. Você pode conhecer o perfil de Deus na Bíblia, mas há algo mais profundo que Deus quer revelar a você. Há algo que você só vai conhecer tendo a pessoa do teu lado. E o Espírito Santo, ele se encarrega não só de levar os teus gemidos inexprimíveis, mas trazer o conhecimento para você de quem Ele é. A gente precisa entender isso. E a gente entende com o coração, com o pensamento mais elevado. A gente não consegue compreender essas coisas numa maturidade humana. Mas a gente consegue compreender com a revelação da renúncia, do arrependimento e o quanto nós estamos almejando a presença dEle. Aleluia. A Bíblia segue dizendo, já vou adiantar para a gente ser bem breve, versículo 13, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo, comparando as coisas espirituais com as coisas. Então uma pessoa espiritual, ela consegue enxergar outra pessoa espiritual. Isso se chama discernimento de espírito. 1 Coríntios capítulo 12 vai falar dos dons. Você consegue identificar uma pessoa, não com os teus olhos físicos, pela vestimenta, mas pelas raízes no teu coração, cujo próprio Deus te faz enxergar com os olhos dele. Te eleva a conhecimento mais profundo daquilo que para o homem é loucura. Aleluia. Mas para Deus tudo pode. E ele diz no versículo 14: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Isso é a palavra de Deus está dizendo. Porque lhe parecem o quê? E não pode entender. Veja que a tua mentalidade é inútil no mundo espiritual. O teu raciocínio é esterco no mundo espiritual. Você pode decorar a palavra todinha. Cruza uma libertação sem intimidade com Deus. Teu conhecimento não vai servir para nada. Quantos homens pregava, falava em nome de Jesus a quem Paulo pregava, foram surrados. Por quê? Eram desprovidos de lugar de intimidade. Eram desprovidos de renúncia. Aleluia. Glória a Deus. Mas um coração rendido, aonde você abre mão do seu conhecimento e diz para Ele: forma em mim, Pai, um verdadeiro adorador, que te adora em espírito e em verdade. Arranca de mim toda a cultura, todo o ensino que o mundo introduziu, todo tipo de informação errônea. Tira de mim e insira em mim o teu espírito, que me traz um conhecimento mais elevado, que me faz ver com os teus olhos. Deus está em busca de pessoas assim. Aleluia. Versículo 15 ele diz: mas o que é espiritual discerne bem tudo. Quem é espiritual não fala muito, ouve mais do que fala. E ele de ninguém é discernido, ou seja, e ele ninguém o entende. Quantas vezes Deus não fica calado e ninguém o entende? Mas Ele entende tudo e todas as coisas, porque há um conhecimento supremo, há um conhecimento elevado da parte dEle. Ele segue dizendo no versículo 16: porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo?
Mas nós temos a mente? Quem tem a mente de Cristo? Quem pensa com os pensamentos do alto? A gente consegue desfrutar de tudo isso quando nós repousamos todo o nosso intelecto nas mãos dele, dizendo: Senhor, não quero viver eu, mas quero que a presença do Senhor viva em mim, para que eu prove, para que eu viva e desfrute de todo o projeto que o Senhor tem na minha vida. Se é perca para ganho, amém. Se é ganho para ganho, amém. Eu sei que tudo é lucro. É lucro. Perdendo, ganhando, é lucro. Aleluia. Eu poderia até aprofundar um pouco mais, mas o horário já não permite. Glória a Deus. Até nisso. Você vê que o sistema nos dias atuais rompe a liberdade que o Espírito exige para trabalhar no meio de pessoas. Você vê que o sistema faz o quê? Rouba a liberdade do Espírito para atuar em vidas. Porque a ansiedade toma conta de homens e mulheres. Elas estão sentadas em vossas cadeiras e a mente está totalmente ligada em outras coisas aqui nessa terra. E a mente do alto? Cadê? Eu não entro na igreja para olhar para o irmão A, o irmão B. Eu entro para ouvir a palavra que vai me alimentar. Se ele quiser revelar a presença dele através de algo, ele vai revelar e vai trazer. As pessoas olham para tudo, para o cenário, já imagina onde vai tirar foto no final do culto, e menos para a presença. Muito entretenimento nas igrejas, muito oba-oba, muita carnalidade, muita emocionalismo. E a presença, e as exigências para a presença, zero. Aleluia. Tá bem, irmão? Tô bem. Satanás nunca vai mexer com você. Você não mexe com o mundo espiritual? Mexe com o reino espiritual. Se posiciona para tu ver. Busca a revelação em Deus do chamado que Ele tem na tua vida. Tu vai ver tudo rodar. Aí Deus diz: agora você escolheu ser dependente de mim. Viva por fé, por perseverança e por amor, que vai te apoiar para a eternidade. Aí sim, quando você entrar nesse reggae aí, você vai entender o que é fé, o que é cristianismo, o que é evangelho. Esse evangelho, Deus vai te dar a chave disso, Deus vai te dar a chave daquilo. Não estou ignorando, dizendo que Deus não vai dar, porque Deus já falou isso aqui para pessoas e cumpriu. Mas é a chave principal da Nova Jerusalém, da porta estreita. Ninguém quer. Renuncia. Tem acesso primeiro à porta lá de cima e as demais coisas são acrescentadas na tua vida. Não. Tem que ser um evangelho light, que te satisfaz para manter o volume. A gente tem que estar disposto, por amor, a qualquer coisa por Ele. Às vezes você pode perder quem você mais ama. Você nunca sabe. Você nunca sabe o quanto Deus pode exigir tudo de você para Ele dar o tudo dele em você. Essa régua não somos nós que medimos, é Ele. Ele sabe até onde nós podemos suportar. Então muito cuidado quando você diz que serve, ama, mas as obras não falam a teu respeito. Satanás dá muita risada do título do auto-engano de si mesmo. A gente precisa aprender a caminhar com Jesus. E a via é dolorosa, mas é satisfatória. Você vai provar de tantos, mas deleites, que a tua alma vai jubilar de alegria. Às vezes você passa 5 anos por lutas, e quando Deus fala uma vez com você em 5 anos,
os 5 anos são esquecidos de dor. Porque um falar de Deus cura você. Não só por um momento, mas para uma eternidade. Uma visitação de Deus. Aleluia. Ela muda todo o contexto da tua vida. Porque quando Deus ele diz para você assim, ó, vai que eu estou na frente, Ele está dando garantia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. Amém? Amém? Vamos se colocar de pé para a gente orar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. O que você veio buscar aqui nessa noite? Responde para você mesmo. Homens não tem nada para te oferecer aqui. Se eu ignorasse uma vida de busca, eu não teria nada para te oferecer. Mas a minha renúncia, a busca, o sacrifício que eu tenho implantado diariamente para estar em comunhão com Ele, me faz ser uma evidência dele na tua vida. Eu não sei se de repente você precisa de uma cura, de uma libertação. Há uma necessidade implantada no teu coração, por isso que você está aqui. Isso de fato eu sei. Mas Cristo quer ir muito mais além do que isso. Sanar um momento. Ele quer entrar, quer fazer morada. Ele quer tirar o vazio. Ele quer se apresentar na tua vida. Ele quer poder deixar a evidência, os traços, as marcas dele ali, que ele passou por ali. Foi ele que sanou, foi ele que realizou, foi ele que mudou a história de vida na tua vida. Porque a vida foi inserida dentro de você. Começa pela escolha. Eu não posso escolher por você. Eu posso de repente orar por você. Se você precisa de uma libertação, o mal sai, mas se a palavra não entrar, você fica vazio. A palavra precisa trazer vida para dentro de você, porque quando a palavra entra, ela começa a mudar a rota das suas escolhas. Os pensamentos de Deus começam agora a trazer para você o discernimento, qual é o caminho que você deve andar. E vai surgir tanto atalho, tanto benefícios. São tantos atalhos bons, são tantas portas largas que são benefícios que aos teus olhos inflam o teu ego. Mas Deus diz, não, eu quero que você trafegue por esta via. Ainda que ela não tenha nada, ainda que diante dos teus olhos ela possa não te oferecer nada, é esse caminho que eu tenho preparado para você. O que importa, como Salomão vai dizer, não são as primeiras coisas, é o fim delas, porque a revelação se concretiza, o que de fato nós carregamos durante uma jornada. Não seja só mais um nessa terra. Não seja alguém que sentou em um banco, um dia vai se colocar diante do tribunal dele e ele vai dizer, não te conheço, você não se relacionou comigo, eu te permiti atrair o reino do céu, pois eu fiz o meu filho de homem, de carne, osso, de alma, espírito e corpo, para levar o meu reino a ser manifestado lá embaixo, e você não fez nada. Não espere ouvir isso dele. Não estou mandando você fazer nada para mim. Aleluia. É sobre ele. É sobre ele. Eu vejo pessoas aqui vazias, vejo pessoas que precisam de libertação, vejo pessoas de várias formas. Mas sabe o que é complicado? O Espírito Santo, ele nos dá sabedoria ao ponto de dizer, não vai suportar.
Não coloque a mão que o estágio vai piorar. O problema é esse. As pessoas não querem compromisso. Elas se comprometem consigo mesmo. Quantas pessoas não me fizeram ofertas que aos meus olhos são boas, mas eu continuo seguindo aonde Deus me chamou. Eu prefiro. Eu posso derramar lágrimas por isso, mas durante o dia há sempre um refrigério, um renovo da parte de Deus. Porque Satanás, ele olha para você e diz: olha lá, está chorando, olha lá, não vai suportar, olha lá, diz que vai, olha lá, não vai. E tu está lá rendido: Senhor, eis-me aqui. O mundo está dizendo: não vai suportar, e você está lá, só cultivando lágrima, para colher risos, sorrisos, alegria, quando o sol amanhecer. O problema é que as pessoas riem durante o dia vazia. Elas não choram, elas sorriem vazias, refém delas mesmas. Você não, você chora nos pés do Pai e Ele cura as suas feridas. Ele permite as marcas ficar no teu corpo como evidência para mostrar e fazer com que você se lembre de onde Ele te tirou, para você nunca mais voltar para lá. Deus não tem prazer na vida de ninguém que retrocede. Aleluia. Deus quer pessoas para ser evidência na terra. Deus quer pessoas para ser evidência na terra. Aleluia. Não retrocedam. Busquem dia após dia intimidade com o Senhor. Escuta, uma palavra dessa, embargada com a tua escolha, isso pode mudar a tua vida. Isso pode transformar o teu passado, isso pode modificar o teu presente e construir o teu futuro. Só depende da tua escolha. Um arrependimento, um posicionamento, faz com que o céu se abra em favor de um justo, pois ele diz: a oração de um justo tem um efeito. Você vai assistir a tua casa sendo destruída, a tua geração, e vai ficar aí. Você precisa se levantar. Ele separou anjos, armas espirituais e um corpo bem ajustado para guerrear. Se você entender o que é isso, você vai entender a sua posição. Saia do seu comodismo. Saia do seu entendimento, do seu achismo. E vai para um lugar de revelação. Porque Deus quer história. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer mudar a tua geração. Aleluia. Eu falo que o Espírito Santo está mandando. Eu falo que o Espírito Santo manda. Porque eu quero minhas mãos limpas. Deixa eu falar algo aqui, não é para constranger não. Mas o Luan ali, ó, o primo dele veio aqui pedindo para me orar, perguntou se eu arrancava demônio. Foi ou não foi? O Espírito Santo diz: puxa a cadeira e fala para ele sobre a obra de salvação, lembra? Se fosse um emocionado, vem, eu vou orar por você. Deus disse: puxa a cadeira, fala de salvação. Fala da minha obra para ele. Não podemos perder as vidas. Parem de ser omissivos. Vocês omitem a verdade. E ficam carregando status de derrota sem a presença de Deus. Vale mais você, diante dos olhos do homem, parecer um derrotado com a presença daquilo que é excelente na tua vida, te garantindo um resultado positivo, do que você, diante de homens, brilhar aqui e ser ofuscado diante dos olhos dele. Aleluia. Pensa que é mole? É muito bom entregar mensagem de benefício, e na hora que você fala de coisas que lhe custa, que lhe machuca, que o homem não quer ouvir, você é ruim. Eu disse, eu vejo você tomando tiro, jovem. Eu vejo tomando tiro. E aconteceu.
Aconteceu, lamentavelmente aconteceu, mas Deus avisa. Quem é que quer perder a alma? O problema é que você se preocupa só com você. Seu ego te seduz, Sansão. Os teus olhos te prende, te seduz, te torna cativo de si mesmo. Aleluia. Deus está falando, posicione-se, porque vai vir um juízo de Deus aí sobre a terra. Deus está dizendo, vai vir um juízo dele, muitos não vão suportar. Posicione, porque se você vier na minha reta, eu vou mandar você se posicionar. Não ache que eu vou comprar briga sua, não. Porque os homens mentirosos, eles falam isso. Eu compro a sua briga, me dá 1000 aí. Quer lutar? Bora jejuar, bora orar, bora ler a Bíblia. Vamos separar. Aleluia. Glória a Deus. Tenho que falar. O que Deus me manda, eu falo, sabe por quê? Minhas mãos, limpa. Eu continuo obedecendo a Ele, custe o que custar. Já me custou tudo. Quando eu disse sim, não tenho nada a perder, não. Já ganhei tudo que eu precisava, a presença dEle. Se eu quisesse o que o mundo oferecia, continuava lá. Mas para honra e glória, Ele arrancou do chaco de lodo as escamas dos olhos, abriu os meus ouvidos, tirou toda a cegueira do entendimento e me fez acessar um lugar santo, deixou os meus calçados com registro passado, e eis que os meus pés agora estão limpos na presença dEle. Aleluia. É isso que eu quero. E eu ainda continuo abrindo mão por amor a Ele. Aleluia. Às vezes eu olho para minha filha crescendo e tem muitos momentos que eu tenho que estar distante dela e eu choro para estar mais próximo de Deus, para cumprir a vontade dEle. A gente é provado em tudo, em todas as coisas. Deus ele vai tirar, para Ele tirar o teu eu, o teu ego, vai te custar. Você tem que entender onde você está entrando, senão nem entra. Porque a posição não é para covarde, não. É para pessoas que vão fazer a diferença na terra. Para pessoas que não vão se prostrar diante do teu inimigo, mas sim diante do seu Deus. Aleluia, Jesus. Isso é para poucos. Eu tenho que falar. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Amém? Estende as mãos para o alto. Senhor, eu quero apresentar o teu povo sobre o coração e a mente do teu povo. Que haja, Senhor, meu Deus, multiplicação, granjeamento da tua palavra. Que Satanás não venha moldar a mente, colocando na mente, no coração dos teus filhos, que o evangelho é ignorância, mas que haja revelação da preservação da tua palavra, que nos traz dia após dia uma oportunidade de avançarmos diante da tua presença e repousarmos, Pai amado, em prazeres diante dos vossos olhos, tendo e vendo a revelação, a intervenção por parte do Senhor naquilo que nós necessitamos. Aleluia. Pai, tu sabe o que cada um precisa, a luta, a guerra de cada um. A minha oração é como Paulo orava pelos judeus, dizendo: Pai, eu oro para que eles venham ser alcançados, e a minha oração é a mesma, Pai, para que vidas sejam alcançadas, para que vidas tenham os teus olhos abertos. Por isso eu decreto nessa noite, todos os muros erguidos diante dos vossos olhos sejam arrancados, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Satanás, pega todos os muros que você tem colocado nos olhos desta pessoa, toda a cegueira, e levem para o abismo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso. Anaia, Sorecô, Mandaia, Sérbia. A cegueira são arrancadas nessa noite. Aleluia.
teus olhos sejam livres, 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 livres. Ah, Senhor, a tua palavra diz que os teus olhos são como chama, e nós teremos um corpo glorioso como o teu, e os nossos olhos também é como lamparina, é como chama no mundo espiritual. Que haja, Senhor, um resplendor da chama, desse fogo sobre os olhos, queimando a impureza de todos os muros que se levantam para cegar o entendimento desta pessoa. Eu oro para que o entendimento se abra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sejam abertos os olhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sejam livres. 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 Em nome de Jesus. Amém. Amém. Escuta, tem pessoas que a partir de agora, dentro do teu coração vai nascer um desejo de conhecer mais a Deus, de se relacionar mais com Deus. Você vai começar a cultivar tempo com Ele. Faça a prova, e você vai ver a dificuldade que é para você estar em um lugar de oração, de leitura bíblica e de separação. Tudo que promove dificuldade, há uma recompensa logo à frente. Há uma recompensa lá na frente. Sabe qual que é o meu conselho para você nessa noite? Persevere. Vá. Abandone. Prove. Não do que a gente fala, mas do que a gente carrega. Dê uma oportunidade para si mesmo, para que você testifique. Eu provei e estou aqui, crucificado com Ele até o fim. Amém? Erga tuas mãos para o alto. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre todos vós. E todos dizem amém. Amém. Glória a Deus. Deus está colocando umas vestes